Eu peguei o dia do 10 de junho, que ele teve uns exemplos interessantes. A gente teve aqui, ó, um 9.1, né? Pau! Candle, comprador, volume interessante. E aí, no caso do meu volume, tanto faz você usar volume financeiro ou volume por quantidade. Eu gosto de usar muito por quantidade, porque como eu analiso por fluxo também, eu tenho 8 telas aqui na minha frente. Então, uma das minhas telas é baseada somente em tape reading. Eu olho muito a quantidade de contratos que são negociados por minuto. Então, isso esse tipo de leitura você consegue fazer de uma maneira mais fácil se você utilizar um gráfico e um volume por quantidade. É por isso que eu uso por quantidade. Porém, para ações, eu não uso quantidade, eu uso financeiro, porque no mercado de ações, se você tem um split, por exemplo, que é quando uma ação que vale 80 passa a valer 2 ações de 40, você tem muitas vezes um aumento do número de negócios, número de contratos, ações negociadas, porque houve um split, né? Se tinha 1 milhão de ações, passam a ter 2 milhões de ações, dependendo desse split, se é 2 para 1. E, em compensação, o volume financeiro ele se mantém. Então, no caso de ações, eu gosto de utilizar o volume financeiro, já explicando um pouco disso aí para vocês. Show de bola? Bom, temos aqui, então, um candle comprador, plau, bonitinha, a formação de livro, né? Que deu um belo de um trade. Por que esse cara deu para confiar? Se a gente observar, tem um volume interessante. E no volume eu utilizo sempre uma média móvel de 20 períodos, tá? Dentro do volume. E aí eu costumo observar se os volumes negociados eles ultrapassam muito essa média ou não, para saber se o mercado vem negociando acima da média de volume ou não, tá? Mas aí tem um outro ponto interessante, ó. Mais para frente a gente teve uma reentrada, né? Porque ele marcou, tal, desenvolveu, tocou a média móvel de novo, candle para cima. Compraria na máxima? Não. Por quê? Porque se você comprar na máxima, você teria tomado um stop. Pô, Sasaki, mas é fácil depois que o gráfico passou, né? Dizer que você entraria nesse daqui e não entraria nesse. Que diferenciais você teria para dizer que esse vale a pena e esse não? Aí a gente vai para a história da leitura do volume. Se vocês repararem, antes mesmo desse candle aparecer, né? O anterior já tinha apontado uma direção compradora, afinal de contas é um candle verde, ainda que não seja um candle maciço, que seria o ideal, mas é um candle verde, e o volume dele foi maior. Isso aqui significa, no mínimo, que o mercado tentou avançar com volume grande e devolveram. Só que se ele tentou avançar de novo, poxa, significa que a pressão compradora ela é forte. E o segundo candle ainda teve volume alto, né? Foi o segundo maior pico até então, só perdeu para o candle anterior. Então isso me daria, com certeza, muito mais confiança para entrar num trade desses. E aí se você observa o trade que não valeu a pena, olha o volume, cara. O volume pífio muito abaixo da média, ou seja, não entrou gente comprando aqui, não entrou cara construindo tendência. Então não valeria a pena entrar num movimento fraco desses, né? Por acaso, que esse exemplo aqui eu estou utilizando um time frame um pouco mais longo, de 15 minutos, e ele já tinha passado do meio-dia. Então aqui, inclusive, dá para perceber, né? O mercado, quando ele chega na hora do almoço do dólar, ele dá uma lateralizada. É um horário que eu, particularmente, já pendurei as chuteiras, já encerrei o meu dia de operação. Mas aqui fica bem claro como o volume ele pode ser um dos filtros apenas para vocês.